que todos são muito bem-vindos para começarmos esta semana louvando e exaltando o nome do Senhor. Quero convidar vocês para que se coloquem em pé nesse momento, agradecer a Deus também por todos que estão conosco online neste momento, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que seja essa uma noite onde de fato a presença do Senhor seja buscada por nós e que o nosso louvor, a nossa adoração também alcance o coração do Senhor. Para todos que estão no templo, o novo decreto que saiu no dia 1º de setembro permite agora que as famílias sentem-se juntas. Então isso é muito bom. O primeiro pedido que nós fizemos como ordem de pastores não foi liberado e nesse segundo pedido então foi liberado. E na verdade somos instruídos a sentarmos em família, sentando um banco e deixando o outro vago, sentando num banco e deixando o outro vago. Essa é a instrução que chegou até nós e queremos compartilhar, passar para vocês, para que de fato tenhamos um ambiente seguro, um ambiente, né, onde não haja nenhum tipo de proximidade que não esteja dentro daquilo que os órgãos de saúde nos aconselham, né, e nos direcionam a fazer. Então, graças a Deus por isso. E nós queremos começar esse encontro, esse tempo juntos, louvando a Deus juntos. Quero convidar você a cantar essa primeira canção conosco e, enquanto cantamos, você exalte ao Senhor, agradeça ao Senhor pelas bênçãos e pela graça do Senhor sobre a nossa vida. A graça do Senhor nos alcançou. Ele mesmo se revelou a nós. Ele iluminou a nossa mente, iluminou o nosso coração. E hoje nós podemos conhecê-lo. Hoje nós temos a alegria de conhecer ao Senhor. Então vamos celebrar, vamos adorar ao Senhor. Maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou. Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Ele reina, reina em justiça sobre as nações, é a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu,
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, 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 maravilhosa graça. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez, Jesus, eu canto. Jesus, eu canto sim, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração. Nós nos reunimos aqui em Teu nome. E nós dizemos, Tu és bem-vindo, toda adoração, tudo aqui, Senhor, no nosso meio, é para a Tua honra e glória. Que haja sim, ó Deus, o mover do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de você se assentar, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para lermos juntos o Salmo 33, Salmo de número 33. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e esse é um tempo de um posicionamento de todos nós como igreja. E hoje nós vamos orar mais uma vez pela nossa nação. Hoje nós vamos clamar mais uma vez a graça do Senhor sobre nós, sobre todo o nosso povo. E a palavra do Senhor nos diz, no Salmo de número 33, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força.
O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Meus irmãos, nós vamos hoje mais uma vez unidos orar pela nossa nação. Orar porque nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Um teólogo muito conhecido e um avivalista, o nome dele, Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: quando Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, Deus começa a despertar o seu povo para orar. Agora preste bastante atenção nessa frase. Quando o Senhor quer fazer uma grande obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, nós sabemos que Ele quer fazer na nossa nação. Porque nós fazemos parte de um povo, nós fazemos parte de uma nação. E nós vamos clamar o nosso Senhor. Porque quando há um despertamento de oração, as chuvas chegam. Quando há um despertamento de oração, as torrentes descem. O avivamento acontece e os milagres do Senhor chegam na nossa vida, na nossa casa, chegam e acontecem na nossa nação. Então eu quero convidar você agora a se lembrar que o Senhor está no comando. Ele está no comando. E como igreja nós vamos orar. Nós vamos nos posicionar e nós vamos clamar a intervenção do Senhor sobre nós. Talvez alguém possa sentir, mas quem sou eu? Quem somos nós? Somos filhos do Altíssimo. Ele tem olhos para nós e tem ouvidos, e as suas mãos não estão encolhidas, mas estendidas. E nós precisamos sim tomar o nosso posicionamento como filhos de um Deus vivo que nos vê, que nos ouve, que olha e que age em favor de nós. Feche seus olhos agora. Se você quiser se assentar, se você quiser se ajoelhar, como você se sentir melhor. Mas eu quero que você ore ao Senhor. Que você ore ao Senhor e que você peça ao Senhor que como igreja sejamos fortalecidos nele para vivermos os princípios da sua palavra e para proclamarmos os princípios da sua palavra. Vamos orar juntos pelo nosso país, para que o Senhor haja em amor pela nossa nação. Só Deus conhece os corações, mas nós vamos orar. Nós vamos clamar. Essa é a bandeira do nosso país. Estas são as cores do nosso país. E nós vamos clamar para que o nosso país seja respeitado no nosso meio. Como brasileiros que somos, que o nosso país seja respeitado por nós. Que o nosso país seja respeitado por outras nações. Que o Brasil seja um país justo, generoso e digno. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Ó Deus querido, como igreja, como povo do Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. E oramos agora num só coração, sabendo que o Senhor tem o controle da história, todo o poder está nas Tuas mãos, ó Deus. E nós oramos, clamamos para que haja consonância, para que haja harmonia no nosso país, para que as leis sejam obedecidas, para que a Constituição seja obedecida. Nós oramos ao Senhor para que a Tua boa mão guarde o Teu povo, conduza a Tua igreja nas verdades da Tua palavra.
para sermos, ó Deus, uma nação que de fato alcança o coração do Senhor e testemunha com a vida e testemunha com as palavras, para sermos uma nação livre, uma nação que vive uma democracia limpa e saudável. Em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas famílias, em especial pelas crianças. Oramos para que as nossas crianças sejam educadas de uma forma livre por cada família, para podermos instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, dentro da palavra do Senhor, que não haja nenhuma interferência do Estado, Senhor, que tenhamos sempre liberdade para professarmos a nossa fé, que sejamos uma nação que volta os olhos para o Senhor. Nos fortaleça, Senhor, como igreja, na Tua palavra. Nós oramos por todas as autoridades instituídas e nós clamamos que o Senhor coloque as mãos sobre cada uma delas, que o Senhor as conduza e as direcione, ó Deus. Como servos do Senhor, nós abençoamos a nossa nação. Como servos do Senhor, nós clamamos as misericórdias do Senhor nos 4 cantos do nosso país. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, como igreja, nós nos posicionamos e nós confessamos a Ti os pecados da nossa nação. Confessamos a Ti, ó Deus, a necessidade que nós temos de ter uma vida voltada para a palavra do Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Nós abençoamos o nosso povo, Senhor, para que o Senhor levante uma nação com líderes que sejam íntegros, que respeitem, ó Deus, as pessoas, os brasileiros, as famílias, ó Deus. Com a Tua boa mão, Senhor, olha para nós. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso país. Nós entregamos o nosso país nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que a nossa bandeira, Senhor, seja uma bandeira que carregue, Senhor, a integridade de um povo que olha para o Senhor, de um povo que se volta para o Senhor e que se importa uns com os outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Você pode dizer um amém? Bem forte agora. Amém, amém. Assim seja, Senhor. Nós confiamos em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, ao nome do Senhor. Vem, Senhor, e escreve o Teu nome em nós, escreve o Teu nome na nossa nação. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar. Aqui existe um povo que Te ama, aqui existe um povo que Te clama, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Homens fracos e fiéis
resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem escreve o Teu nome em nós, só contigo venceremos. Jesus, vem escreve o Teu nome em nós. Tu és santo, Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem escreve o Teu nome em nós, só contigo venceremos. Jesus, vem escreve o Teu nome em nós. Jesus, vem escreve o Teu nome em nós. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Você pode se assentar. Louvado seja o nosso Senhor, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Meus irmãos, hoje para nós é um tempo muito precioso. Toda vez que nos reunimos, né, todos os domingos são especiais, porque nós sempre nos lembramos da ressurreição de Jesus. Todos os domingos nos reunimos em todas as nações para celebrar aquele que um dia morreu por nós, mas ressuscitou, e a palavra nos diz que voltará para nos buscar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 2, no verso de número 20. Gálatas 2, verso de número 20. A palavra do Senhor nos diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero apenas destacar a segunda parte deste versículo que diz: a vida que eu vivo agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A nossa vida agora é uma vida que foi entregue ao Senhor Jesus. E os nossos pensamentos, nossa mente, nosso coração foram transformados por Ele. Apesar de estarmos aqui, como sempre, como antes de Cristo, de carne e osso, respirando, a maneira como agora nos posicionamos, com tudo que somos, tudo é direcionado pela história de Jesus, pela vida de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Então nós vamos hoje participar deste momento especial que é a ceia do Senhor. Esse momento onde nós nos lembramos toda vez de toda a história do cristianismo. Porque quando nós olhamos para a mesa da ceia, quando nós olhamos para o pão que está sobre a mesa, quando nós olhamos para este suco, nós sabemos que aqui está a representação daquilo que o próprio Cristo nos ordenou a fazer.
E o próprio Cristo disse que gostaria de ser lembrado pela sua morte, porque a sua morte, na verdade, nos trouxe vida. A sua morte nos trouxe vida e vida eterna, uma vida abundante, uma vida que nós vivemos aqui e que nós continuaremos vivendo na eternidade. Por isso eu quero convidar você agora, apesar de estarmos num encontro comunitário, eu quero convidar você agora para que individualmente fale com o Senhor, que individualmente abra o seu coração na presença dEle, e você, baseando-se neste versículo, onde nós lemos que agora eu vivo pela fé a vida de Cristo em mim, que você olhe para si mesmo e diga: Senhor, como eu preciso do Senhor. Eu sei que tenho pecado, preciso confessar os meus pecados ao Senhor. Mas eu gostaria que você tivesse esse momento, para que você participe desse tempo com o seu coração totalmente grato ao Senhor e voltado para o Senhor Jesus. Essa é uma prática para nós cristãos tão especial. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Então eu quero que você se lembre agora, mais profundamente ainda, do que Jesus fez por você, do amor de Jesus pela sua vida. Nunca olhe para a mesa da ceia como uma mesa de condenação, mas olhe para a mesa da ceia como uma mesa de restauração, de um recomeço, de um marco na sua vida, de novas oportunidades. Hoje pode ser um marco na sua vida, onde você diz: daqui para frente, Senhor, é um tempo novo. Tudo na minha vida pode ser restaurado com o Senhor Jesus. Então feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Fale com o Pai, abra o seu coração para Ele e diga: Senhor, eu quero sim viver esta nova vida em Cristo Jesus. O que o Senhor tem para mim, eu quero, Senhor. Perdoe os meus pecados, as minhas faltas, as minhas falhas. Olha para mim, Senhor, em nome de Jesus. Preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, fortalece a minha fé. Deixe-me olhar para o Senhor com olhos, ó Deus, realmente espirituais. Eu preciso discernir a minha vida espiritualmente agora, porque Cristo é tudo em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Senhor. Aleluia, Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Graças Te damos, ó Pai. Senhor, nós consagramos a Ti os elementos que estão sobre a mesa. Consagramos o pão, consagramos este suco, Senhor. Colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus. Cremos que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor se faz presente no nosso meio. Sabemos, ó Deus, que este é um momento especial para a sua igreja, para o seu povo. Ó Deus, que seja este, ó Pai, um momento ímpar, único, renovador, cheio da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero convidar o presbítero Milton para que venha até aqui à frente. Nós vamos levar até vocês os elementos da ceia. E eu quero convidar você, como eu já disse, a participar deste momento com o seu coração cheio de paz, com o seu coração, cheio de gratidão ao Senhor. A palavra do Senhor nos disse que o próprio Cristo, Ele tomou o pão, e quando Ele tomou o pão, partiu o pão, e ao partir o pão, Ele vai então dizer aos seus discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele tomou o nosso lugar. Quando Ele pegou depois então o cálice, da mesma forma deu graças ao Senhor e Ele disse: este é o cálice da nova aliança. E toda vez que nós falamos de uma nova aliança, nós nos lembramos da graça do Senhor, essa graça que está sobre nós hoje. Então, pelo seu sangue puro derramado, nós podemos mais uma vez ter acesso ao Deus Pai,
aquele Deus que cuida, que zela e que controla as nossas vidas e todas as coisas. Por isso nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de participarmos como corpo de Cristo nesse momento tão especial. A todos vocês que vão participar deste momento, gostaria que você se colocasse em pé, apenas para receber o pão, o suco, e logo que você receber, você pode se assentar, enquanto o presbítero entrega a todos os irmãos. Todos que vão participar, por favor, coloquem-se em pé. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Vamos todos tomar então o pão. Louvado seja o Senhor. Quiser cantar o outro refrão? Você vai cantar o outro? Ou esse mesmo?
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Tomai e bebei. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, dispensado a nós, ainda quando pecadores. O Senhor nos alcançou por meio de Jesus Cristo e hoje declaramos: Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Obrigada, Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É um privilégio fazer parte do corpo de Cristo. É um privilégio sermos guardados e acolhidos pelo Senhor, na presença do Senhor. Ainda esta semana estávamos vendo algumas notícias da igreja ao redor do mundo. E estávamos vendo as ações dos cristãos, como são ações bondosas, ações generosas, mas como ainda assim são perseguidos, como ainda assim, são em alguns países executados ainda hoje. E nós sabemos, o próprio Cristo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E nós precisamos sempre nos lembrar disso, sempre nos lembrar que o cristianismo, seguir e servir a Jesus é um caminho estreito, não é assim? É um caminho estreito, mas é o único e verdadeiro caminho. E nós damos graças ao Senhor por ter aberto os nossos olhos para esta verdade. Por isso, hoje eu quero convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor. Quero convidar você para juntos, num tempo tão importante, num tempo onde nós precisamos de fato nos voltarmos para a palavra de Deus. Convido você a ler comigo Romanos 1, o verso de número 16. Queria muito que você estivesse lendo junto comigo, atento a cada uma dessas palavras aqui descritas por Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16. Vamos ler juntos? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vamos ler juntos mais uma vez? Está sendo projetado também, se você quiser ler na mesma tradução que a minha. Vamos ler. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra e pedimos agora que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração,
para que as verdades aqui, Senhor, apresentadas, nos transformem e que elas sejam realmente, ó Deus, uma prática na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria que todos estivessem com a Bíblia na mão, sabe? A Bíblia assim, para que a gente levantasse a Bíblia juntos e a gente dissesse assim: não me envergonho do Evangelho. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós vamos começar esta semana relembrando aquilo que nós já temos no nosso coração. Não me envergonho do Evangelho. Vamos falar mais uma vez? Não me envergonho do Evangelho. Por que é que nós precisamos repetir este versículo? Por que é que nós precisamos ter essa verdade como algo ali que arde no nosso coração? Porque nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos um tempo em que, na verdade, essa palavra está sendo muito confrontada, não está? Talvez dentro de cada um de nós esteja também. Você já sentiu vergonha do Evangelho? Já sentiu vergonha de ser cristão? Ser crente em Cristo Jesus? Talvez você já tenha sentido. Já tenha se envergonhado de algumas coisas na igreja, não é? Comece a trazer aí a sua memória. Já passou alguma situação assim, que você se sentiu envergonhado? Precisamos pensar sobre isso, porque nós estamos vivendo tempos cruciais. Nós estamos vivendo tempos decisivos. Tempo onde aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus precisam se posicionar. Tempo onde aqueles que estão, pensando em como vão retomar, seja jovem ou não, precisamos repensar, seja criança, os pais precisam orientar. Nós estamos vivendo tempos onde muitas coisas estão acontecendo. E nós precisamos nos posicionar diante de tantos acontecimentos. O Evangelho são princípios de vida, não é isso que a gente diz? A gente sempre olha para os princípios da palavra de Deus. Os tempos mudam, a geração muda, mas os princípios, eles permanecem. É como se nós olhássemos aqui para esse templo e nós estamos vendo aqui algumas colunas, principalmente essas colunas aqui, e aquelas duas colunas não podem ser mexidas, porque se forem mexidas, o que acontece? Desaba. Então existem princípios na nossa vida que são norteados pela palavra de Deus e eles não podem ser movidos de nós. E vivemos tempos em que tantas coisas estão se levantando para mover esses princípios da nossa vida. E nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Quando olhamos para o Evangelho do Senhor, sempre precisamos pensar nisso. Esse Evangelho é um Evangelho que traz vida para nós. Não é o que mais nós estamos precisando hoje? Nós precisamos de vida. A gente precisa de vida e viver é muito mais do que se levantar todos os dias. Viver é muito mais do que todos os dias você cuidar dos seus afazeres. Viver é uma satisfação. Viver é encontrar um significado de vida. Viver é encontrar um propósito. Viver é você sentir uma alegria que de fato excede as circunstâncias. E o mundo que nós vivemos hoje está cada vez mais distante desta alegria. Tanto é que o índice de atentado à própria vida é altíssimo. Muito maior do que o homicídio é o suicídio. Porque falta de verdade, falta essa vida, essa alegria, essa satisfação. Porque nós de fato só encontramos isso em Jesus. Jesus dá uma nova cor, um novo significado para a nossa vida. E nós precisamos pensar, repensar sobre a maneira como nós estamos vivendo. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho.
porque o Evangelho traz vida. Quando nós lemos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos exatamente o que é que Jesus fazia. Por onde ele passava, vamos falar assim bem teologicamente, as trevas eram dissipadas, né? Ou seja, aquele coração amargurado, entristecido, aquela história de vida que estava ali embargada, né? Tudo isso mudava, era transformado. As escamas, numa linguagem bem nossa aqui da igreja, as escamas dos olhos caíam e as pessoas então começavam a enxergar uma nova vida, um novo jeito de viver. E você percebe, meus queridos, que nós... Deixa eu tomar só um pouquinho de água. Nós somos, como igreja, aqueles que conhecem de fato, ou cada dia estão conhecendo um pouco mais desse Evangelho. Cada dia estamos conhecendo um pouco mais. Por isso que, quando nós olhamos e percebemos que coisas acontecem na nossa vida, a gente começa a pensar assim, meu Deus, coisas inesperadas acontecem, de uma hora para outra tudo muda na nossa vida. Coisas que você jamais pensou que iria passar na sua história, né? Circunstâncias acontecem na nossa vida, sofremos, às vezes, decepções, o rumo da nossa vida muitas vezes muda, coisas acontecem. O que eu quero dizer para você hoje, é que hoje, o que o Senhor quer dizer para mim e para você é, seja qual for a coisa que acontecer na sua vida, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho dentro da sua casa. Não se envergonhe do Evangelho junto com os seus amigos. Não se envergonhe do Evangelho no trabalho. Não se envergonhe do Evangelho. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração agora. E Ele talvez esteja trazendo ao seu coração uma série de circunstâncias que você está vivendo. Mas sabe, queridos, o que faz a diferença na nossa vida? Nós conhecemos o Evangelho. É a resposta que nós damos a esse Evangelho que conhecemos. Quando respondemos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu fico pensando que muitas vezes nós estamos como que sentados numa cadeira de balanço. O que a cadeira de balanço faz? Para frente, não sai do lugar, não é verdade? Nós precisamos começar a olhar para nós mesmos, porque existe uma capacidade que o Senhor deu a cada um de nós para seguirmos adiante, para não nos envergonharmos do Evangelho. O Evangelho precisa ser vivido por nós e precisa também ser proclamado por nós. Quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que Paulo vai destacar o tempo todo o Evangelho de Jesus. Ele vai destacar o tempo todo esse Evangelho e vai falar aqui em Romanos também sobre as marcas da igreja. E as marcas da igreja são as marcas do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor hoje está dizendo para mim e para você. Talvez nós repitamos o tempo todo, não me envergonho do Evangelho. Mas qual é a resposta que nós temos dado a esse Evangelho que nós conhecemos e que tem nos sido apresentado? Primeiro ponto para nós pensarmos aqui é isso. O poder do Evangelho. Nós vamos ver esse poder na nossa vida diante da resposta que nós damos a esse Evangelho que nos é apresentado. Qual é a resposta que você tem dado? Nós sabemos que existem aqueles que se envergonham do Evangelho. Existem aqueles que são uma vergonha para o Evangelho. E existem aqueles que não se envergonham do Evangelho. E o Senhor nos tem chamado para sermos estes que não se envergonham do Evangelho, porque de fato respondem ao Evangelho. Qual é a resposta que você tem dado
a esse evangelho que lhe foi apresentado? Qual é o seu posicionamento? Nós estamos lendo Atos, nós estamos falando muito sobre viver o amor como estilo de vida. Este é o nosso lema, amar e servir. Mas nós precisamos nos lembrar sempre que servir é uma resposta ao nosso relacionamento com Jesus. O servir nunca pode estar acima do nosso relacionamento com Jesus. Na verdade, nós servimos porque damos uma resposta a este evangelho, compreendemos a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Há um exegeta e um comentarista bíblico que diz o seguinte: o evento decisivo da história desse mundo é a pregação do evangelho. Porque quando nós pregamos o evangelho, é desenvolvido neste reino humano a história do sobrenatural. Ou seja, quando Jesus veio, Ele inaugurou o reino de Deus aqui no nosso meio, não é verdade? E quando nós respondemos ao evangelho, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade. Nós vamos continuar inaugurando na vida de muitas pessoas este reino sobrenatural. E por isso, meus irmãos, eu creio que é hora, mais do que nunca, de entregarmos às pessoas que estão ao nosso redor este tesouro precioso que nós temos, que é o evangelho do Senhor. Está mais do que na hora de nos posicionarmos e respondermos ao Senhor. Por isso, hoje, eu quero encorajar você a dizer: eu não me envergonho do evangelho. Mas eu também quero encorajar você, então, a dar uma resposta para este evangelho. Uma resposta na sua vida pessoal, uma resposta na sua vida ministerial, em todos os âmbitos da sua vida. Está na hora de você se levantar. Tudo que Deus faz, tudo, em todas as obras do Senhor, em todas as suas ações, Deus é intencional. O Senhor tem, uma maneira de agir com intencionalidade. As portas que Ele abre são portas que têm uma intencionalidade, as que Ele fecha têm uma intencionalidade. Por isso, hoje eu quero convidar você, a dar uma resposta ao Senhor. Talvez tenhamos, dito, proclamado, mas o Senhor quer que isso seja verdadeiro, que venha de dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo proclama o evangelho, ele vai proclamar esse evangelho por vários motivos e várias razões. E eu gostaria de lembrar rapidamente quais são essas razões. Trazer à nossa mente, a primeira razão é a origem do evangelho. Paulo vai dizer, quando falamos do evangelho e vivemos o evangelho, nós estamos vivendo a mensagem do Filho de Deus. Então Paulo diz: eu proclamo e vivo o evangelho e respondo a esse evangelho. Você sabe que Paulo respondeu o evangelho. A Bíblia diz que ele era o quê, meus irmãos? Um perseguidor da igreja. E ele passou a ser, então, perseguido. Por isso ele... muitas vezes nós vamos ler e ele vai dizer: eu me considero o pior de todos os pecadores, porque ele sabe quem ele era. Mas ele deu uma resposta. Ele mudou, ele transformou a sua vida em resposta a esse evangelho que o confrontou. Você entende o que a igreja precisa fazer, o que eu e você precisamos fazer? O Senhor está nos chamando para uma resposta. O Senhor está nos chamando para um posicionamento, porque o evangelho é a mensagem do Deus vivo para você. E através de você para muitas outras vidas. Paulo diz: eu proclamo o evangelho. Eu proclamo porque a natureza do evangelho, eu confio nessa natureza, Paulo dizia. E a natureza do evangelho era boa nova do amor de Deus a todos. Gente, como eu disse aqui, nós vivemos tempos difíceis. Se nós conhecemos esta boa notícia do
perdão de Deus, essa boa notícia do recomeço, da reconciliação. Por que não compartilharmos? Por que não vivermos? Paulo dizia, eu vou compartilhar, porque é uma notícia da justiça, da graça, do amor de Deus por todo homem. Paulo também compartilhava o poder do Evangelho, porque ele dizia, o Evangelho é o poder de Deus e não há coração que esse Evangelho não possa transformar. Não há. Você percebe isso? Paulo compartilhava o Evangelho por causa do propósito do Evangelho. O propósito é a salvação de todo aquele que está perdido, de todo aquele que está longe do Senhor. Paulo dizia, eu compartilho o Evangelho porque eu sei qual é o alcance do Evangelho. Qual é o alcance, meus irmãos? Todos os povos, de todas as nações, de todas as raças. Ele também falava sobre a condição do Evangelho. E a condição do Evangelho qual é? É a fé. A fé é a condição do Evangelho. E o resultado do Evangelho, ele produz uma fé salvadora e santificadora. Hoje nós temos aqui um desafio. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Eu quero dizer aqui para você que eu acredito que Deus quer fazer algo sem precedentes na sua vida e na minha vida. Mas nós precisamos dar uma resposta para esse Evangelho que chegou até nós. Nós precisamos dar uma resposta. Eu acredito que muitas vezes nós olhamos para Deus como se Ele fosse um gênio de uma lâmpada. Quem já assistiu um filme, todo mundo já viu algo assim. O que a gente faz? Quando no filme encontra-se a lâmpada, esfrega a lâmpada, o gênio sai e a pessoa precisa fazer alguma coisa? Nada, né? Ela só pede, o gênio realiza todos os desejos. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho, ele espera a nossa resposta. Então, se nós queremos viver de fato, se nós precisamos e queremos e desejamos, e eu sei que você deseja, viver algo extraordinário do Senhor sobre a sua vida, dê uma resposta a esse Evangelho. Dê uma resposta ao Senhor. Eu sei que existem processos na nossa vida que vão acontecer nessa resposta que nós não vamos entender. Muitos processos nós vamos ter que enfrentar. Mas o Senhor nos chama a vencer processos, a passar por circunstâncias. Às vezes eu fico pensando que tem algumas situações na nossa vida que eram só para a gente passar por ela e a gente acaba fazendo um acampamento e ficando por ali. E a gente não dá resposta, e a gente não se levanta, e a gente não arruma as nossas coisas, e a gente não vai em frente. O que é que você precisa ir em frente? O que é que você precisa retomar? O que é que você precisa, de fato, responder a esse Evangelho? Sabe, meus irmãos, uma das maiores barreiras, eu creio, da evangelização, muitas vezes, é a comunicação mesmo da mensagem. Por quê? Porque muitas vezes nós mesmos não estamos dando, não estamos compreendendo, não estamos respondendo. Não estamos olhando para as coisas que nos acontecem como coisas que Deus tem o poder de estar ali sobre tudo. Nós colocamos muito foco nas coisas, nas circunstâncias e tiramos o foco do Senhor. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. Cada dia mais a humanização, conceitos que são extremamente liberais estão se infiltrando na igreja, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque na verdade a igreja é a igreja por causa do Evangelho, não é o contrário. Quando nós colocamos, a instituição acima, a gente para de pregar o Evangelho, a gente para de pregar Jesus. Então, nós precisamos focar em Jesus, nós precisamos focar na resposta, naquilo que Ele está nos chamando para responder. Meus irmãos, em nome de Jesus,
Qual é a resposta que você precisa dar ao Evangelho? Comece a pensar sobre isso agora. O apóstolo Paulo, o tempo todo ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, e ele vai dizer assim: olha, é o poder de Deus. Se nós lermos aqui todo esse capítulo, o tempo todo ele vai dizer: é o poder de Deus, é a graça de Deus. E ele vai dizer que age através da minha vida, ou seja, eu dou uma resposta àquilo que Deus fez na minha vida. E através de mim, Deus faz na vida de tantas outras pessoas. Jesus é o Evangelho, meus irmãos. Jesus é o Evangelho. Então, quando eu digo assim, eu não me envergonho do Evangelho, o que é que eu estou dizendo? Eu não me envergonho de Jesus. Eu não me envergonho da direção que Jesus está me dando de santidade de vida. Eu não me envergonho da direção que Jesus está me dizendo na educação dos meus filhos. Eu não me envergonho quando o Senhor está me dizendo para ministrar sobre tantos assuntos que hoje na nossa sociedade existe, tantos levantes, existem, né, de todos os lados, como que se não pudéssemos mais falar. Não é isso que nós temos visto, meus irmãos? Mas nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. É interessante porque para o mundo que nós vivemos, o Evangelho é um escândalo, né? Se nós passamos a questionar o Evangelho, se nós passamos a questionar os efeitos do Evangelho, então nós precisamos de fato parar tudo. Parar tudo. Porque a grande questão é que pela fé nós cremos no Senhor. Pela fé. Quando nós questionamos esse Evangelho, nós estamos questionando a Jesus. A grande questão, meus irmãos, é que nós não estamos perdidos nesse universo. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos conduz. Nós temos um plano da redenção. O Senhor nos chama. E nós precisamos dar uma resposta para Ele. Por isso, hoje eu quero deixar aqui para vocês, né, 3 pontinhos apenas. Três situações que eu acredito que são muito práticas para nós. Eu gostaria apenas isso, que você entrasse essa semana repensando a sua vida e eu repensando a minha vida, justamente neste versículo de Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, quero que você se lembre, Deus é intencional. Deus é intencional. O Evangelho, meus irmãos, jamais será derrotado. Jamais. Comece a pensar sobre isso. Mesmo sofrendo oposições, mesmo sofrendo perseguição, mesmo você ouvindo tantos questionamentos, o Evangelho nunca será vencido. O Evangelho é vivo, o Evangelho é Cristo, o Evangelho é o poder de Deus. E que diremos nós, diante de tantas coisas difíceis que nós estamos vivendo? Nós vamos dizer: Deus é intencional e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como está agindo. Tudo o que eu preciso fazer é crer que Deus é intencional. As portas que Ele abre por um propósito. As que Ele fecha por um propósito. Eu preciso responder a esse Deus. Em segundo lugar, quero que você guarde isso no seu coração. A prioridade é lembrar quem é por você. A prioridade é lembrar quem é por você. Há processos difíceis que nós vamos passar por crermos no Evangelho,
processos em nós, internos e externos, circunstâncias difíceis. Mas lembre-se, quem é por você? Lembre-se que Deus está do seu lado. Nunca estamos sozinhos. Eu gosto de pensar que Deus é do nosso time. Então, nós não podemos parar. Lembra que a palavra diz, seja fiel no pouco. Talvez numa luta, numa dificuldade, continue crendo no Evangelho. Talvez no momento de confronto, continue crendo no Evangelho. Cheguei até aqui, não vou parar. Não vou parar. Nós precisamos crer nisso. A prioridade é lembrar quem é por você. E em terceiro lugar, nós precisamos pensar nisso. O poder está na sua resposta. Sabe, meus irmãos, nós precisamos dar uma resposta. Como eu disse, a gente precisa se posicionar. Paulo usa essa expressão diversas vezes. Lá em Romanos 15, 20, por exemplo, ele diz assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Nós precisamos compreender que, acima de tudo, nós precisamos ser como Paulo, pregar o Evangelho, nos esforçar para viver o Evangelho. Às vezes a gente está sendo acuado a desistir, né? De repente, se tem uma coisa que é radical, eu falo assim, gente, Jesus era radical, não era, irmãos? Ou ele dizia ou é ou não é. Olhando por esse lado, né? Nesse sentido, não dá para dizer, né? Mais ou menos, ou para ele é quente ou para ele é frio, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando sobre religiosidade, eu não estou falando sobre sermos pessoas, né, que apontam ou que acusam, não. Mas Jesus tinha um posicionamento, e ainda assim ele tinha leveza, ele respondia ao Pai, ele respondia aos direcionamentos do Pai. É para eu pregar, né? Talvez eu vou levar uma picada, como foi quando ele chegou na ilha de Malta. Talvez eu vou levar o quê? Eu vou ser preso. Talvez vão ter muitos levantes contra mim. Mas eu vou pregar o Evangelho. Lá aos Coríntios, ele vai dizer que não foi chamado para batizar. Ele diz assim, 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Em 1 Coríntios 9,16, ele diz, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ele fala que prega por obediência. Ele dá uma resposta, ele age, ele coloca a mão na massa, como a gente costuma dizer. Então hoje eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você, a você e a mim, para nos posicionarmos, para darmos uma resposta para este Evangelho. Dê uma resposta. A igreja é aquela que está na linha de frente mesmo, meus irmãos. Mas vamos nos lembrar aqui, Deus sempre é intencional naquilo que Ele faz. A prioridade é lembrar quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado. Então nós não vamos parar, né? A gente precisa às vezes dizer para a gente mesmo, olha, tristeza, você não vai me parar, né? A gente precisa dizer amargura, você não vai me parar. Rejeição, você não vai me parar. Medo, dúvida, você não vai me parar. Vergonha, você não vai me parar. Pobreza, você não vai me parar. Dificuldades, você não vai me parar. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar levando esse Evangelho, vivendo esse Evangelho. Isso é muito importante. O poder está na sua resposta. Lembre-se disso, o poder está na sua resposta. Eu gosto muito, vou encerrar com isso,
de uma passagem que nós lemos na palavra do Senhor, muito conhecida, Eclesiastes 11:6, diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Esse versículo, meus irmãos, ele primeiro nos encoraja a lançar sementes pela manhã, né? E quando a gente lê aqui, pela manhã, e depois continue à tarde, é uma expressão de intensidade e de constância. E quando ele usa essa expressão pela manhã, ele quer dizer, no momento em que nós estamos dispostos, animados, vamos lançar a semente. Mas ele continua dizendo, né? Quando a noite se aproximar, ou seja, o cansaço, as limitações chegarem, ainda assim, não deixe de semear. E sabe o que o Senhor tem me falado por esses dias? É tempo de parar de descansar. É tempo de parar de descansar. Está na hora, meus irmãos, da igreja se posicionar e dizer: não me envergonho do Evangelho. Um missionário chamado Jim Elliot, missionário no Equador, ele disse o seguinte: ao chegar o dia da nossa morte, nada mais devemos ter a fazer a não ser morrer. Está na hora de nos posicionarmos. Não me envergonho do Evangelho. Nós precisamos ministrar o Evangelho, proclamar o Evangelho, viver o Evangelho. Hoje ainda eu falei para os meus filhos, eu falei para eles, né? 11 anos e 12 anos. Já aconteceu isso? Brigando por causa do lugar que vai sentar, do tanto de suco que põe no copo, né? Tudo, qualquer coisa é assim. Eu falei, se nós não vivermos em harmonia, gentileza, generosidade dentro do lar, começa no lar. Começa vivendo aqui. E depois nós vamos espalhando isso por onde a gente passar. Nós estamos sendo chamados para nos posicionarmos. Talvez só você sabe a resposta que o Senhor está esperando de você. Só você sabe, mas o Senhor está te lembrando hoje. Qual é a resposta que você vai dar? Deus está no nosso time e Ele está contando conosco. Uau, né? Isso é um privilégio mesmo. O mundo precisa saber que Jesus quer salvar, libertar, perdoar. É desafiador, talvez, dentro do nosso próprio lar. É desafiador para as pessoas que estão ali conosco, confrontando, né? É desafiador, mas não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. E a Bíblia diz que nunca é pela força, mas é sempre pelo poder do Espírito Santo. E essa palavra tem poder. Então nós podemos dizer agora, não vamos parar e não vamos nos envergonhar do Evangelho. Eu quero orar com vocês agora. Talvez o seu coração pode estar ferido. Talvez a sua própria alma pode estar dizendo, olha, se cale, se feche. Não faça mais, não fale, não proclame. Não faça isso. Você é que precisa calar estas vozes, esses pensamentos, esses sentimentos e crer no Evangelho, que é poder de Deus. E é um poder que transforma a sua vida e transforma aqueles que estão ao seu redor. Nós hoje estamos orando, falando da nossa nação. A nossa nação precisa do Evangelho. Precisa de um Evangelho vivido por nós e proclamado por nós a tempo e fora de tempo. Quando estivermos bem, quando estivermos animados e quando estivermos também já cansados. Por isso nós precisamos uns dos outros. Deus tem um plano intencional. A prioridade é lembrar quem é por você. Deus é por você.
E o poder está na sua resposta. Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor? Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui adorando o Senhor, exaltando o teu nome, bendizendo ao Senhor. E aqui estamos sendo desafiados com essa palavra, ó Deus, e o Senhor está nos chamando para uma resposta. Não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. Os tempos são difíceis. Nós precisamos desse Evangelho. A nossa geração precisa deste Evangelho. E eu lhe peço nesse momento, Senhor, restaura hoje. Restaura a tua igreja. Restaura o teu povo. Restaura filhos e filhas. Traz de volta, Senhor, pelo teu amor, os filhos pródigos, ó Deus. Alcança esses corações. Nos dá, Senhor, força para buscar a ovelha perdida. Dá-nos amor. Dá-nos, ó Deus, compaixão. Eis-nos aqui como igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que cada um aqui, Senhor, dê a resposta. Dê a resposta ao Senhor. O teu amor está entre nós. O teu poder, a tua graça se manifestam nas nossas vidas. E nós te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Eu sei que agora é com você. É diante dos olhos do Senhor. Se posicione. Se posicione. E continue em frente. É que essa palavra tem um significado para você. Não me envergonho do Evangelho. E que esse Evangelho transforme a nossa vida, transforme a nossa família, transforme a nossa cidade, transforme o nosso estado, transforme a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode se colocar em pé para encerrarmos este culto louvando ao Senhor. Em nome de Jesus, enquanto louvamos, fale com o Senhor também. Aproveite esse tempo que estamos aqui. Você veio até aqui, aproveite esse tempo. Fale com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou começando essa semana. E eu quero começar esta semana, ó Deus, respondendo ao teu chamado. Respondendo. Em nome de Jesus, o Senhor abre novos caminhos na minha vida. O Senhor abre novos caminhos, novas oportunidades. Aleluia, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. De novo. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Olha o que ele faz. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Declare isso. Esse é quem tu és. Nós declaramos. Esse é quem tu és. 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 Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, ó Deus, Tua grandeza, que se espalhe, Senhor, o bom perfume de Cristo pela nossa nação, que comece dentro de nós, dentro do nosso lar, na nossa cidade, Senhor, e por todo o mundo, Senhor. Eis-nos aqui como igreja do Senhor. Queremos te agradecer por esta noite, te agradecer por todas as pessoas, irmãos e irmãs que estão aqui. Cada vida que aqui está é preciosa, Senhor. E o Senhor nos tem chamado para cada dia estarmos mais perto de Ti. O Senhor tem realmente um propósito único para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Também te agradecemos, te louvamos
pelos dízimos e ofertas devolvidos na casa do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor realmente se alegra com aqueles que de coração devolvem ao Senhor os dízimos, as ofertas, com gratidão. Por isso, Pai, muito obrigada, que a tua bênção esteja sobre todos os lares, traga provisão para cada família que está aqui, traga provisão para a nossa cidade, Senhor, traga provisão que vem das mãos do Senhor. O Senhor é um Deus bom, misericordioso, gracioso. Senhor, traz a prosperidade, como disse o Salmo que nós lemos, mesmo em tempos difíceis, o Senhor é aquele que cuida de nós e nada deixa faltar. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui servindo na casa do Senhor, sendo uma bênção nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe esta semana que começa, que o Senhor abençoe, ó Pai, os afazeres de cada irmão, de cada família, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor traga cura, libertação, restauração sobre nós, ó Pai. Este é o nosso clamor. No nome santo e precioso de Jesus Cristo é que oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e seja sobre a nossa nação, desde agora e para sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Enquanto nós ouvimos esta canção, nós vamos saindo do templo. Sabemos que não podemos ficar muito próximos ainda, mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.